Alguma vez alguém já te falou que existe um jeito certo de falar português? Pois é, hoje a gente vai fundo nessa ideia e vai descobrir que a história não é bem assim. Vamos ver como um simples julgamento sobre a fala de alguém pode, na verdade, ser um baita preconceito. Pensa bem, a resposta é óbvia, né? Claro que não. A gente se adapta. Com os amigos a gente usa gíria, relaxa. Numa entrevista de emprego, o papel é outro. E essa capacidade de mudar o jeito de falar dependendo da situação é a maior prova de que a língua não é uma coisa engessada. Pelo contrário, ela é viva, é flexível. E olha só, quem diz isso é o grande linguista Marcos Bagno. Ele resume a ideia perfeitamente. Não tem essa de um padrão único e perfeito. A língua varia, muda de pessoa para pessoa. E é exatamente esse o ponto de partida para tudo que a gente vai conversar aqui. Essa variedade toda tem até nome técnico: heterogeneidade. Mas, traduzindo, o que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa língua é como um mosaico gigante, sabe? Cheio de vozes, sotaques e estilos diferentes. E isso, longe de ser um problema, é o que faz dela algo tão rico. O problema começa quando essa diversidade toda não é vista com bons olhos, quando alguém bate o pé e insiste que só existe um jeito certo de falar. Para a gente entender o tamanho dessa encrenca, vamos dar uma olhada num exemplo muito, mas muito curioso da nossa literatura. Pega essa, a gente vai analisar uma crônica do Drummond, onde um narrador está simplesmente furioso. E o motivo? As palavras que as pessoas não usam no dia a dia. Parece até piada, né? Mas por trás dessa queixa toda esquisita tem uma crítica social daquelas, bem afiada. Ele já começa o texto jogando na nossa cara, de Adelfo. E aí, alguém sabe o que é? Pois é. A partir daí, ele começa a reclamar que a escola não ensina mais essas palavras, como se a educação estivesse em decadência por causa disso. E ele continua com a lista. Depois vem ilapso. Ele basicamente sugere que a gente pode até ter sentido o que essa palavra significa, mas como não conhecemos o termo, fomos incapazes de nomear a experiência. Quanta pretensão, hein? O lamento não para. Eles se imaginam num bar pedindo alficetes e já sabe que todo mundo vai achar que ele enlouqueceu. Ele reclama que ninguém sabe o que é paguilha. Vamos ser sinceros, quem é que usa essas palavras hoje em dia, afinal? E para fechar com chave de ouro, ele insulta diretamente quem está lendo, chamando de ignário, que é o mesmo que ignorante. Essa agressividade toda só revela a arrogância de quem se acha superior só por conhecer um vocabulário que mais ninguém usa. Tá, mas peraí, o que está acontecendo aqui? Será mesmo que o Drummond, um dos maiores escritores do Brasil, estava defendendo essa atitude arrogante? A resposta é um gigantesco não. O texto é pura ironia do começo ao fim. E entender isso é o segredo para sacar a verdadeira mensagem dele. Esse narrador não foi criado para ser admirado, muito pelo contrário. Ele é uma caricatura, uma gozação daquele intelectual snob que se acha o máximo. Drummond criou uma figura ridícula de propósito para ser criticada. E aí que está a genialidade da coisa. Usando o humor e a ficção, Drummond expõe um problema bem real do nosso mundo, essa crença de que existe um jeito de falar que é melhor do que o outro. O problema é que esse personagem do Drummond, esse snob, infelizmente não existe só nos livros. Essa atitude aparece por aí o tempo todo na vida real, e ela pode machucar de verdade. Então vamos botar lado a lado para ficar bem claro. De um lado, a gente tem a caricatura do Drummond, que julga quem não conhece palavras difíceis. Do outro, o preconceito real, que julga pessoas de verdade pelo seu sotaque, pela sua gramática do dia a dia. O nome disso é preconceito linguístico. Exatamente isso. Quando a língua, que deveria ser uma ponte para conectar as pessoas, é usada como um muro para excluir, humilhar e discriminar. E para a gente ver como isso é prejudicial de verdade, vamos sair da literatura e olhar para um caso bem real e bem forte que aconteceu aqui no Brasil. Em 2014, a Melissa Gurgel realizou um sonho e foi coroada Miss Brasil. Uma conquista gigante, certo? Mas logo depois da vitória, ela virou alvo de uma enxurrada de ataques na internet. O motivo não foi nada que ela fez, mas simplesmente o jeito que ela falava, o sotaque dela. Esse tipo de comentário horrível, atacando o sotaque nordestino dela, pipocou por todo lado. É um exemplo claro e lamentável de preconceito linguístico em ação. E olha que absurdo. A conquista dela, o mérito, o título de Miss Brasil, tudo isso foi jogado para escanteio e reduzido a uma única coisa: o sotaque. O preconceito faz isso. Ele apaga a pessoa e coloca um rótulo injusto no lugar. Certo. Então, o que a gente tira disso tudo?
Tanto a ficção do Drummond quanto o caso real da Melissa Gurgel nos levam à mesma conclusão sobre a natureza da nossa língua. A mensagem principal é que a diversidade da língua é uma riqueza, não um defeito. Aceitar e celebrar os diferentes jeitos de falar não é só uma questão de educação, é um passo essencial para a gente construir uma sociedade mais justa e inclusiva para todo mundo. Fica aqui, então, uma reflexão para a gente levar para a vida. Nas nossas conversas do dia a dia, a gente está realmente ouvindo o que as pessoas dizem ou estamos mais ocupados julgando como elas dizem? Valorizar cada voz, cada sotaque é o primeiro passo para uma comunicação que seja de fato humana.